Agora você vai aprender sobre a lei da gravitação universal. Então, além das 3 leis de Newton, Newton fez mais uma série de coisas. E uma das coisas que ele conseguiu descobrir na natureza é essa relação aqui, que a princípio parece uma coisa muito difícil, mas é bem simples. Na realidade, ele conseguiu descobrir como calcular a força entre corpos de massas gigantescas. E essa força ela é válida tanto para corpos como planetas, estrelas, até para um apontador e um lápis. Vamos lá. Então, o que diz essa fórmula aqui? Ela vai dizer que a força gravitacional, a força da gravidade, de atração gravitacional entre corpos, ela é igual a uma constante, que a gente chama de constante da gravitação universal. Aqui está o valor dela, 6,67 vezes 10 na menos 11. Newton por metro quadrado, Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. A massa entre dois corpos e inversamente, porque está aqui embaixo, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui o professor colocou tudo no sistema internacional. E aí eu pergunto para você, será que dois corpos com massa pequena têm força gravitacional? Sim, só que essa força é muito pequenininha, porque essa constante aqui é um número extremamente pequeno. Então se você pegasse, por exemplo, duas bolinhas de gude, elas vão ter atração gravitacional entre elas, mas é muito fraquinha. Agora, se a gente pensar a Terra e nós, duas massas, tem uma força de atração gravitacional? Sim, tem uma força de atração gravitacional. Só que quem tem mais massa, a gente ou a Terra? A Terra. Então parece que a Terra puxa a gente com uma aceleração muito maior, e de fato ela puxa. Mas a gente também puxa a Terra com uma aceleração, só que ela é muito pequena. Tão pequena que vai a zero. Então por isso que quando você tem queda de corpos, que a gente viu lá na cinemática, ela não depende da massa. Porque a massa é tão desprezível em relação à Terra que cai tudo ao mesmo tempo. Conseguiu entender? Agora vamos para um exercício. Qual será a força gravitacional entre a Terra e a Lua? Vamos descobrir? Então olha só, peguei alguns dados aqui para vocês. Constante da gravitação universal, tá aqui. A distância entre a Terra e a Lua, que é de 392.500 quilômetros, mais ou menos, porque a órbita é elíptica. E aí, entre o núcleo da Lua e o núcleo da Terra. Então, a gente respeita o raio, tá? Você tem que somar o raio junto. Se eu fizer essa conversão para metro, eu multiplico por 1000. E aí eu coloquei notação científica. Tem uma aula aqui nessa sequência, você pode acessar para estudar. Mas eu coloquei ela aqui em notação científica. Esse tio significa aproximadamente. Coloquei a massa da Terra. 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. E coloquei também a massa da Lua. 7,4 vezes 10 na 22 quilogramas. Então, tenho todas as informações, agora é só substituir na equação. Então vamos lá, substituir os valores aqui, ó. Coloquei a constante da gravitação universal aqui, coloquei a massa da Terra, coloquei também a massa da Lua, perceba que ela é 100 vezes menor, a massa da Lua, e coloquei a distância em metros elevado ao quadrado. E agora a gente vai usar aquela matemática básica, lá das operações de potência de base 10, notação científica. Tem uma aula aqui no card, só acessar para quem não viu. E vamos nessa. Multiplica quem não tem a base 10, vai dar esse 297,48. E como é que faz com a base 10? Muito bem, conserva a base e soma os expoentes. Então, uma vez que você somou os expoentes aqui, esse cara vai dar 35. Então, menos 11 mais 24 mais 22 vai dar 35. Dividido pelo esse número aqui elevado ao quadrado. Então eu elevei o 4 ao quadrado, deu 16. Aqui, potência elevado na potência, eu multipliquei, também deu 16. E aqui eu dividi quem não tem a base 10. Quando eu dividi esses dois caras, isso daqui deu aproximadamente, está aqui o tiozinho aqui em cima, 18,60. Então, esse cara aqui ficou 18,60, que foi essa divisão. E aqui deu 35, que foi a soma desses expoentes. E aqui embaixo esse cara está 16, positivo. Passa para cima, negativo.
Se eu fizer a subtração, vai dar 18,60 vezes 10 elevado na 19. Então, para deixar a notação, pulo a vírgula uma casinha para frente, aumento uma casinha aqui, vai dar 1,860 vezes 10 na 20 newtons. Pergunto para vocês, esse número é pequeno ou grande? Absurdamente grande, né? Então a força gravitacional que existe entre a Terra e a Lua é uma coisa muito grande. E como é que a gente consegue ver o efeito dessa força? O que vocês poderiam responder para mim? Nas marés. Então o efeito de maré, por exemplo, é causado por essa força gravitacional gigante que puxa parte da água da Terra para o lado onde a Lua está, e quando ela se alinha com o Sol, essa força é ainda maior. Mas nós vamos discutir isso daí com mais calma quando a gente for falar de aplicações da segunda lei. Certo? Então, o que nós vimos hoje? Lei de Newton, mais uma lei específica, além das três, a lei da gravitação universal, onde o professor colocou a fórmula, o significado de cada uma delas, e falou que tudo que tem massa tem atração gravitacional. Aqui a gente resolveu um exercício onde envolvia a força entre a Terra e a Lua, onde nós substituímos os valores e chegamos nesse resultado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos para a notificação e eu fui!